Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com carinho de sempre, você já sabe, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, quarta-feira, gente, quarta-feira, dia 19 de fevereiro, luz e paz, semana, né, que antecede aí o período de carnaval para muitas pessoas, um período especial. E eu, para mim, é muito especial. Por quê? Porque dá tempo de estudar mais, trabalhar mais, né? Vibrar no caminho do evangelho. Porque cada um pula o seu carnaval de uma maneira diferente, né? Quem está na nossa vibe do bem aqui, em termos de mergulho interior, pode desfrutar. Tem gente que está na vibe do bem, claro, quer se divertir no trabalho mais externo, um direito de todo mundo. Mas se você quiser dar uma equilibradinha e vir para cá, estamos te esperando, hein? Lives diárias, mesmo durante o carnaval, 7h15 da manhã, tô te esperando para a gente estar junto. Além de uma palestra linda que nós vamos fazer no Grupo Sheila, em Belo Horizonte. Falei dela ontem, estou reforçando o convite, sábado de manhã. Se inscreva, né, no site do Grupo Sheila, as inscrições. É Grupo Sheila, Sheila com SC e dois L's, gruposheila.org.br. Se inscreve lá, tá bom? Vai ser maravilhoso. Seminário 10 horas da manhã de sábado, sábado de carnaval, estudando o Evangelho lá no Grupo Sheila. Muito bem, gente. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um ponto de vista assim extremamente relevante, acredito que para todo mundo que realmente deseja sucesso, paz e equilíbrio em tudo aquilo que faça. Qual é o nível de poder que você tem dado a outras pessoas de determinar se você estará ou não motivado naquilo que você faz em sua vida? Em outras palavras, você dá poder aos outros de dizer o que é certo e o que é errado no seu destino? Você é uma daquelas pessoas que nunca faz nada sem ter a bênção de um monte de gente do seu lado? Ou você já entendeu que no final das contas a satisfação que você tem que dar da sua vida é a Deus, né? E você tem que se conectar com Ele, já que outras pessoas, por mais intencionadas de uma maneira positiva que estejam, também têm seus problemas, suas dificuldades, e ainda que não seja intenção, elas podem projetar os problemas delas nas opiniões que dão a seu respeito sobre a sua vida. E às vezes um conselho que ela acha que é bom é ruim, e se você não tiver conexão com o seu sagrado, você acaba indo de mal a pior, cai no fundo do poço e ainda põe a culpa no outro. Não, não é não, porque o outro deu um conselho com boas intenções. Você que não estava preparada e preparado se deixou levar pela carência, ao invés de se conectar com o seu eu sagrado, com o seu propósito de vida, com o seu Deus interno, para sentir e saber se realmente o conselho que veio de fora fazia ou não fazia sentido para você. Vamos falar sobre isso hoje, né? Aliás, a gente já está falando sobre isso hoje. Felicidade, gente, é uma dádiva que a gente vai construindo, né? Na medida que a gente desperta a nossa consciência. Então, na realidade, não adianta esperar que alguém vá te dar a felicidade. Seria ótimo. Eu brinco, sonho você ainda pode pedir. Alguém na padaria compra, se bem que eu não peço, que é muito gorduroso esse doce, né? Mas enfim, na infância lá fofinho, cheio de gordura, com açúcar. Ai, ai, o pessoal pedindo, tem sonho, né? Mas felicidade, doce felicidade eu não conheço, né? Então, qual que é a ideia? Se realmente você quer ser feliz, você vai, cedo ou tarde, no seu despertar espiritual, vai entender que felicidade é um estado de espírito, que a gente constrói na medida que a gente amadurece, que a gente vê a vida com outros olhos. Não é verdade? A gente falou disso na pílula de ontem, na pílula de antes de ontem. Quem está acompanhando as pílulas todos os dias aqui sabe disso. Eu falei disso nas lives, quando eu falei de missão e propósito ontem. Falei hoje, desculpa, antes de ontem. Então é muito importante que nós nos conectemos, meus amigos, com o nosso conceito de felicidade alinhado com a lei divina. Né? Porque se eu sou egoísta, claro que o meu conceito de felicidade é egoísta, então ele não está alinhado com a lei divina, não é? Então, se eu sou uma pessoa muito pegajosa, egocêntrica, eu vou ter um conceito de felicidade totalmente equivocado, não está alinhado com a lei divina. Então, quando nós conseguimos alinhar o nosso conceito de felicidade com a lei divina, você sente uma paz no seu coração tão grande, né? De saber que você está fazendo a escolha certa, de sentir que você está vivendo, às vezes, um período de dor ou de dificuldade, mas que ele é passageiro, sabe? De fazer o que tem que ser feito para vencer seu problema de saúde, trabalhar o seu espírito, mas você não se confunde com esses problemas. Por quê? Porque você entendeu que essa experiência na Terra é transitória. Então, a gente cuida dela, que a gente tem dever, nunca se esqueça disso, viu? Nós temos o dever de cuidar do corpo, de cuidar da alma, de cuidar da família, de cuidar de todo mundo, né? Fazendo a nossa parte. O que escapole a nossa parte já não é conosco, mas a nossa parte é nosso dever. Quando você faz isso, não faz sentido você ficar dependendo da opinião dos outros para te dizer o que você deve ou não deve fazer.
Porque, gente, o que que acontece? Muitas pessoas ainda vivem travadas, né? Não saem do lugar. Outro dia eu respondi um pílula do evangelho com o maior carinho, mas me preocupa esse tipo de coisa. De uma pessoa que tinha feito um tratamento espiritual numa casa espírita, fez um bem danado para ela, mas ela tinha tanta vergonha de que os colegas dela de outras religiões, ou da religião dela, né, soubesse que ele tinha ido numa casa espírita, que ele não sabia o que fazer, ele estava se sentindo culpado. Eu falei, meu Deus, entende o nível de prisão que a gente se deixa entrar? Olha que loucura, você é prisioneiro do juízo das outras pessoas. Para com isso, gente. As pessoas gigantes de alma, elas são autênticas. Você imagina Jesus prisioneiro do conceito dos judeus? Ué, se Jesus tivesse medo de ser rejeitado pelos judeus, Jesus tinha feito o que ele fez, ué. Concorda? Raciocina. Se Mahatma Gandhi tivesse prisioneiro dos conceitos, né, do hinduísmo tradicional, que é altamente preconceituoso com seu regime de castas, Gandhi não teria conseguido unir um povo inteiro. Não é assim que funciona, não, gente. Saulo teve que ir contra a perspectiva do sinédrio da sua época, né, que o julgou na sua conversão ao cristianismo, mas ele seguiu os conceitos que ele sabia que eram corretos. A mesma coisa Maria de Magdala, quando se converteu ao cristianismo e foi seguir Jesus, ela teve que lidar com a rejeição dos próprios discípulos, que ficavam com o pé atrás, né? Se realmente ela tinha se convertido, aquela mulher de má vida ou não. Então, meus amigos, nossa pílula de hoje, nosso amado Evangelho, lhe convida a ter juízo e bom senso. O seu crescimento espiritual é uma questão particular sua e de Deus. Porque se você enganar o mundo todo e todo mundo bater palma para você, mas sua consciência estiver deturpada, você vai ter que arcar com a lei divina, entendeu? Então não adianta. E se o mundo todo te julgar mal, mas a sua consciência está em paz, porque você está alinhado com a lei divina, pouco importa, né, o juízo do mundo. Você vai estar em paz, né, e caminhando para a posteridade, né, com leveza, vai desencarnar como um completista, que é o nome que se dá àquele que cumpre o seu papel na terra com louvor. E aí? Você quer viver para o juízo dos homens ou quer viver para a consciência da conexão direta com o Pai? Profundo isso. Faça a sua pergunta. Muita gente tem vivido para os outros e está deixando de fazer as mudanças que precisa e as transformações que precisa realmente fazer na sua vida agora e vai perder tempo, viu? E só vai acordar quando desencarnar, quando infelizmente não tiver mais tempo. Viu? Beijo grande no seu coração. Juízo, juízo, criatura. E aí, já decidiu? Quer vir passar um pedacinho de seu carnaval comigo? Vem para Minas Gerais, mas não para pular carnaval, né? Ou se quiser pular, um direito seu, não tem problema nenhum. Mas antes disso, se tiver vaga, vai lá, Grupo Sheila, se inscreva. A gente vai fazer um estudo sobre o livro Agenda Cristã, uma obra lindíssima, né, da Lava de Chico Xavier, maravilhosa, sábado agora 10 horas da manhã em BH, mas a inscrição é pelo site, eu contei para você já, entra lá, Grupo Sheila, né, Sheila com SC e 2 Ls.org.br, se inscreva e venha, traga sua família, tenho certeza que vai ser uma manhã de sábado maravilhosa aí para todos nós, tá bom? Gente, e além de tudo isso, claro, nossas lives diárias, tudo esperando, 7h15 da manhã. Por favor, participe, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Fiquem com Deus. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E até breve. Até muito, gente. Muito breve.